Olá, sejam muito bem-vindos a este que é o primeiro vídeo do canal Economison e nós vamos falar basicamente sobre a economia real, ou seja, seus financiamentos, linhas de crédito, momentos econômicos, economia geopolítica, ou seja, tudo relacionado a dinheiro e principalmente a taxa de juros e como que você pode utilizar os juros ao seu favor. E o tema de hoje, de abertura aqui do canal, é um dos temas, uma das ferramentas que eu acredito que seja uma das mais importantes e uma das mais escondidas pelas instituições financeiras aos seus clientes. No vídeo de hoje, nós vamos ver como que um financiamento de 30, 35 anos, ele pode ter este tempo diminuído até 5 anos, 3 anos, 4 anos. Isso sem grandes aportes. Ou seja, porque é muito fácil você liquidar um financiamento chegando lá e pagando todo o seu saldo devedor. Mas essa não é a proposta de hoje. A proposta desse vídeo é te mostrar justamente uma ferramenta que possa fazer com que esse tempo de contrato que você assinou junto a uma instituição financeira para financiar este seu imóvel, ele possa ter este tempo encurtado, que é justamente a ferramenta de amortização. A amortização ela é um mecanismo financeiro que ele vem desde a Idade Média, tendo várias características diferentes de acordo com determinadas tabelas utilizadas pelas instituições financeiras. Então, existe um tipo de amortização para linhas de cartão de crédito, de empréstimos, de financiamentos automotivos e financiamentos imobiliários. O tema de hoje é justamente como que você diminui este tempo de vida do seu contrato imobiliário, que é justamente a tabela que nós vamos trabalhar hoje, que é a tabela SAC. Ou seja, cada tabela dessa, ela tem características, vantagens e desvantagens de acordo com cada uma, com a sua função e qual a linha de crédito que ela está sendo implementada. No caso, hoje nós vamos falar sobre a tabela SAC da amortização, ou seja, qual que é a grande vantagem e a característica principal da tabela SAC é justamente o que? Fazer com que durante a sua amortização, tanto ou o valor das parcelas possam ser diminuído ou o valor o tempo de contrato existente. Para que fique mais claro, um exemplo. Imagine que você financiou um imóvel de 200 mil reais em 35 anos aí, ou seja, 300, quase 400 parcelas. Vamos imaginar que a parcela desse imóvel seja 2 mil reais. Deste valor de parcela, cerca de 70% desse valor são encargos, taxas de juros bancárias e alguns outros impostos embutidos. Impostos esses como a IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, taxas que elas variam muito de acordo com o banco contratante, seja uma taxa referencial, que ela é uma referência das taxas vinda diretamente do Banco Central, que os bancos só incluem dentro deste arrendamento, dentro deste contrato de financiamento. Temos também a taxa de aquisição de clientes, taxa de abertura de cadastro. Tem bancos que cobram, tem bancos que não cobram. Existe uma série de outras taxas que são embutidas dentro do seu contrato, que formam quase que 70% do valor dessa parcela. Então vamos voltar ao exemplo. Você financiou 200 mil reais em 36 meses. Sendo que se você calculasse o valor da parcela multiplicado por 100, já daria o valor financiado. Porém, sobra mais 260 parcelas, 250 parcelas, que é justamente os juros, encargos e impostos embutidos neste empréstimo que você pegou junto ao banco na figura de um financiamento imobiliário. Então, todo este restante de 250 parcelas é todos esses encargos. Ou seja, de 30 anos pagando, 10 anos é o valor real do valor contratado e 25 anos é o valor
dos impostos e encargos, ou seja, o custo do mecanismo financeiro brasileiro, ou sistema financeiro de habitação, sistema de financiamento habitacional, seja o nome que esteja vigente naquela legislatura, ou seja, naquele mandato presidencial, naquele governo que esteja ativo no momento que você fez a contratação, porque muitas dessas taxas, de acordo com governos, elas vêm tendo seus nomes modificados, seus mecanismos de atuação modificados também. E principalmente, como que nós fazemos para diminuir ou fazer com que essas parcelas excedentes elas possam se tornar inexistentes. É justamente através desse mecanismo, dessa ferramenta de amortização. Ou seja, neste exemplo de R$200 mil financiados em 36 parcelas de R$2.000, no caso, se você paga R$1.000 a mais da sua parcela, você acaba tendo 2 ou 3 parcelas do seu saldo sendo descontadas. Mas como assim? Se minha parcela é R$2.000, eu pago R$1.000 de excedente, de amortização, e ele vai me descontar 3 parcelas, sendo que essas 3 parcelas dariam R$6.000. Isso. Só que esses R$6.000, essas 3 parcelas que seriam descontadas, são as parcelas cheias, com encargos, com taxa de juros, com impostos. Neste caso, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, 70% da sua parcela é de cargos, impostos e taxas. Então, quando você faz essa amortização, quando que você paga este valor excedente da sua parcela, não entra neste cálculo os juros, encargos e impostos, e sim o valor real financiado. Ou seja, se 30% de R$2.000 seria R$600, esses 1.400 de taxa de juros, encargos e impostos não entrariam na sua amortização. Então, logo, se você paga, sei lá, R$1.000, você pode ter 1, 2 parcelas de acordo com o cálculo ou com o saldo que você tem sendo descontado. Isso é a taxa de amortização, isso é a ferramenta de amortização. No próximo vídeo eu vou fazer cálculos diferentes na explicação de cada tabela e cada mecanismo que você pode utilizar de acordo com essa taxa de crédito. E aí você vai conseguir pegar o cálculo que eu vou utilizar e você mesmo refazer para o seu financiamento, para o seu arrendamento que você fez. Então, sempre leve em consideração ler o contrato e ver qual que é a tabela de amortização que este contrato possui. Porque aí você consegue, com este valor excedente, pagando da sua parcela, ou diminuir o prazo, ou seja, diminuir 3, 4 parcelas do seu saldo, ou diminuir o valor dessa prestação, que também é uma das grandes vantagens da tabela SAC, que é o sistema de amortização contínua. Ou seja, se você paga aí R$2.000 e escolhe que essa amortização seja vinculada ao valor da sua parcela, pode ser que neste saldo excedente que você está pagando como amortização, não diminua o valor da parcela, mas caia de 2.000 para 1.920, para 1.900. Agora, eu não vejo tanta vantagem, depende da sua situação, mas eu não vejo tanta vantagem a diminuição dessa parcela, porque este excedente que você vai estar pagando, no caso da parcela, ele já entra, mas na questão de juros e vai baixar um pouco menos o valor da sua parcela. Então, este pacto não é tão grande ou não é tão vantajoso quanto você diminuir parcelas futuras, ou seja, diminuindo aquele saldo que seria de 360 meses para 48 meses, 60 meses, 70 ou 100 meses. Ou seja, um período de 35 anos de um financiamento que você teria, você conseguiria quitar ele em 30% desse tempo, sei lá, em 10 anos, em 8 anos, em 5 anos. Isso depende muito da taxa de juros que você contratou, que
que quando você realizou o seu contrato, depende muito de como que como está vinculado essa amortização no seu contrato bancário, e depende muito também do valor que você vai fazer de amortização, seja mensal, bimestral, trimestral ou anual. Sei lá, eu vou fazer essa amortização toda vez que eu receber meu 13º, toda vez que eu receber o PL, que é a participação de lucros da minha empresa, toda vez que entrar um dinheiro extra eu vou usar para diminuir o prazo desse meu financiamento. Ou seja, você que escolhe, você vê de acordo com a sua realidade como que vai ser mais interessante fazer esta amortização. Mas saiba, você tem este direito. Este é uma ferramenta financeira que está em contratos de financiamentos a médio e longo prazo há mais de 600 anos. Então, fique atento, leia o seu contrato e veja qual que é a tabela que está sendo utilizada neste seu financiamento. Esse foi o vídeo sobre a teoria da amortização, de como que você pode diminuir não só as parcelas, mas sim o tempo do seu contrato de financiamento utilizando esta ferramenta sensacional que é a amortização, ou seja, de valor ou de prazo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like. Também entra aqui nos comentários e deixa aqui quais as condições que você fez o seu financiamento. Você sabia que essa ferramenta já existia? Você já foi apresentado, já utilizou